Olá, queridos, graça e paz. Não tenha medo, tão somente creia. Mateus 9. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus estava rodeado por uma grande multidão e ele estava ensinando aquelas pessoas. Duas coisas acontecem ali. Primeiro, Jairo suplica por sua filha. Segundo, Jesus cura uma mulher com um fluxo de sangue. Vamos nos deter na história de Jairo e a sua filha. Mateus 9, versos 18 em diante. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Versículo 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. É, no mínimo, interessante ver como Jesus reage à súplica daquele homem. Os evangelhos, Marcos e Lucas, mais detalhistas, dizem que Jesus ouviu Jairo, mas não precisou sair correndo, porque aquela menina estava morrendo. Não. Ele continuou falando com a multidão. Aliás, foi nesse momento que a mulher com hemorragia surge e Jesus a cura. Marcos e Lucas dizem também que chegaram até Jairo algumas pessoas dizendo que a menina já estava morta e que não adiantava mais importunar o Mestre Jesus. Só depois disso é que Jesus vai até a casa de Jairo. Irmãos, essa calma de Jesus nos ensina alguma coisa. Precisamos aprender que, quando colocamos os nossos pedidos diante dele, nós precisamos, pelo menos minimamente, crer que ele vai responder. Claro que não devemos desistir ou parar de orar. Marcos diz que Jairo implorou insistentemente. Então, vamos sempre insistir na oração, mas sempre crendo no poder de Deus. Quando e como o Senhor vai nos atender é outra história. Isso não compete a nós saber. Mas precisamos ter a certeza de que Deus não ignora as nossas orações. Jairo creu, principalmente porque Jesus disse a ele: não tenha medo, tão somente creia. Mas no meio daquele povo, já lá na casa de Jairo, tinham algumas pessoas que não creram em Jesus. Aliás, Lucas diz que todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. E a reação desse povo incrédulo foi rir de Jesus. Bem se vê que eles não conheciam Jesus. Aí, Jesus vai até a menina, dá uma ordem e a menina se levanta. Queridos irmãos, nesse episódio temos dois exemplos. Um exemplo de fé e outro de falta de fé. Nós podemos escolher ser como Jairo, que demonstra conhecer Jesus e confiar nele, ou sermos como aqueles religiosos que estavam lá, mas não criam, na verdade, do poder de Deus. Tem que ser como o próprio Jesus disse em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.